O que é que você precisa fazer para a sua empresa crescer mais rápido e também com solidez? Bom, se fazer a empresa crescer já é difícil por si só, imagine ela crescer mais rápido e também com solidez. Você sabe como fazer isso? Então assista esse vídeo para você descobrir um método que vai lhe ajudar a alcançar esses dois objetivos. Eu sou a Federal, deixei um canal para ajudar a sua empresa a crescer mais rápido e também com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver porque impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão que está aqui embaixo. E não é tão complicado você entender por que a empresa cresce mais rápido ou cresce mais devagar, ou cresce ou não com solidez. A implementação disso pode ser mais difícil, mas a compreensão é relativamente simples de você entender. Então imagine que sua empresa é como um edifício, uma casa, onde você vai colocar blocos, um bloco em cima do outro, e dessa maneira você vai construindo sua empresa ao longo do tempo. Cada bloco desse significaria um componente que você vai colocar lá para fazer com que sua empresa cresça. Então, o primeiro bloco, um dos primeiros blocos que você vai colocar lá, pode ser as instalações que você vai criar da sua empresa, ou o primeiro bloco poderia ser a ideia que você teve, o produto que você desenvolveu. E aí os clientes que você vai trazer para a sua empresa é um outro bloco, e mais clientes que vão surgindo ao longo do tempo são outros blocos. Os colaboradores, os funcionários também que você vai colocar são outros tijolinhos que você vai pondo na sua empresa, os aperfeiçoamentos que você faz no produto, as tecnologias que você vai trazendo para o seu negócio ao longo do tempo, a estruturação que você faz, por exemplo, no seu setor financeiro. E quanto mais rápido você for capaz de colocar esses tijolos, esses blocos, mais rápido a empresa cresce. Lembrando que você tem que colocar os tijolos de uma maneira tal que eles não fiquem frágeis, que a estrutura não fique frágil. Então, não implica apenas em colocar isso rapidamente, mas pôr de uma maneira tal que a estrutura vai ficando cada vez mais sólida, além de sólida, flexível. Sólido não significa firme demais, a ponto da empresa não conseguir implementar mudanças no futuro. Ela precisa ser também flexível, apesar de sólida. Então, é isso que nós precisamos fazer quando nós construímos uma empresa da mesma maneira que a gente constrói, de uma maneira semelhante, um edifício ou uma casa. E aí o segredo é esse. Você precisa ser rápido o suficiente para que o crescimento não seja lento demais. Claro que a velocidade vai depender do seu setor de atuação, da característica do seu negócio, mas eu sempre digo que o crescimento não deveria ser lento demais. Porque se ele é muito lento, isso vai terminar desestimulando você. Você termina cansando, desiste. Então ele precisa ter um ritmo realmente mais acelerado e também não adianta você, por outro lado, não adianta você ter um crescimento muito rápido e não ter um crescimento sólido. Ok? Tá claro isso para você. Dá um exemplo para você compreender isso melhor. Lembrando que você precisa entender ali quais são as fragilidades que acontecem na medida em que você está construindo essa empresa e que levam ela a crescer mais devagar ou crescer de maneira não sustentável. Vamos então começar pela primeira parte do método, que é como fazer a empresa crescer mais rápido. Nesse caso, você vai precisar entender o que está travando o seu crescimento. O que faz com que você, quando coloca os tijolos lá naquela casa, naquela estrutura, faça isso muito lentamente. Então, voltando aqui, os tijolos que são os clientes. Se você coloca aquilo muito lentamente, você vai demorar muito para você crescer sua carteira de clientes. Ou se você demora também para contratar seus colaboradores, porque você não sabe como contratar os colaboradores adequadamente, você não consegue buscar mão de obra suficiente para a sua empresa crescer. Se você faz isso muito lento, você também não vai conseguir fazer com que o crescimento seja mais acelerado. Então, a primeira parte do método é você vai descobrir o que é que está travando na sua empresa, o que está impedindo, porque, de fato, nós temos algumas travas. As empresas têm algumas travas, alguns freios que seguram ela no chão e impedem ela de crescer ou atrapalham, se não impedem completamente. Então, esse é o primeiro ponto do método. Tá claro? Você identificar quais são os pontos da sua empresa, as fragilidades do seu negócio que estão realmente fazendo com que você não consiga voar mais rápido, vamos chamar assim. Eu vou dar um exemplo clássico, que vai ficar claro para você como é que o crescimento pode ser mais lento.
É muito comum em pequenas e médias empresas o empresário fazer vendas mais passivas, ou seja, ele não é proativo, ele não cai em campo para vender. Quando digo cai em campo, não é necessariamente bater na porta do cliente. Você pode usar instrumentos de marketing digital para chegar no seu cliente. Mas você tem que fazer de maneira tal que a venda seja ativa, você bata lá na porta da casa do cliente e não passiva, ou seja, apenas por indicação. E é muito comum, quando eu converso com os empresários, nas mentorias que eu dou para eles dizerem que fazem a venda passiva, fazem as vendas por indicação. Isso, sim, é muito comum mesmo, e isso cria, de fato, uma trava, porque se eu dependo só de indicação para vender e eu não faço isso de maneira mais proativa, eu vou vender muito mais devagar. E se as vendas entram mais devagar na minha empresa, o crescimento é mais lento, porque se não entra dinheiro, como é que eu faço para desenvolver as outras partes da empresa que eu preciso? Fica claro para você isso? Esse é um exemplo ali muito comum. Outros dois exemplos eu já comentei quando eu falava dos blocos. Quer dizer, se você não consegue conquistar os clientes rapidamente, ou você também não consegue selecionar seus colaboradores para lhe ajudar nas entregas, ou você demora muito nas suas entregas, o seu processo de entrega ao cliente de suporte, ele é lento por natureza, você também tem ali travas que vão impedir o seu negócio de crescer mais rápido. Então, descobrir na sua empresa onde é que estão essas fragilidades que seguram o seu crescimento é essencial para que ele seja mais acelerado. Segunda parte do método agora, mais importante ainda do que a primeira, é você descobrir quais são os tijolos que estão sendo colocados de uma maneira tal que eles podem trincar amanhã. A estrutura ela é frágil, ela está sendo colocada, mas está sendo colocada sobre bases que não se sustentam. Quer dizer, nesse caso, é pior do que a empresa crescer mais lenta, ela pode quebrar lá na frente, porque ela realmente foi construída sob estruturas que não vão aguentar o crescimento durante muito tempo. Quanto mais peso você colocar nela, quanto mais clientes você colocar lá, quanto mais produtos você criar, você vai colocar um peso tal que as estruturas não vão ser suficientes para sustentar isso até a empresa termina quebrando de fato, ou ela não consegue colocar peso e ela realmente tem uma hora que para de crescer. E quem para de crescer termina desaparecendo. Então, essa é a segunda parte do método, você descobrir quais são os pontos que estão ali prestes a rachar e que podem realmente fazer sua empresa cair. Então, alguns exemplos em relação a isso, clássicos também, comuns nas pequenas e médias empresas, é quando você vende. Quer dizer, você até resolveu aquele primeiro problema, você está vendendo uma velocidade adequada, mas você vende e não dá lucro, as suas vendas elas são deficitárias na maior parte do tempo. Você tem prejuízo, ou seja, quanto mais você vende, é pior, porque tem ali uma fragilidade de que é rentabilidades baixas ou até negativas, que vão criar uma bola de neve no seu negócio negativo, um déficit tal, que vai chegar uma hora que você vai terminar realmente tendo um problema maior. Isso já aconteceu, inclusive, comigo, numa primeira empresa que eu abri, uma empresa de tecnologia, onde eu estava vendendo muito, estava conquistando clientes grandes, clientes de primeira linha, eu estava muito orgulhoso naquele momento, porque estava crescendo meu negócio cada vez mais. Eu me lembro que eu gostava até de contar isso para os amigos empresários, porque isso me dava um status, me projetava ali como empresário de sucesso, né? Na medida que você está conquistando grandes empresas. Porém, uma grande parte dos projetos, para não dizer a maioria deles, porque era a maioria, davam prejuízo. Isso foi criando uma bola de neve negativa na minha empresa que eu quase quebrei, porque quando eu acordei eu estava com um déficit muito grande no meu caixa, por uma fragilidade que eu não percebia com muita clareza. Você entende? Então, esse tipo de fragilidade é realmente importantíssimo você detectar, porque ela é pior do que a primeira, na medida em que ela pode fazer a sua empresa, de fato, quebrar. Outro exemplo clássico é a dificuldade de atualização tecnológica, quer dizer, a empresa ela anda, ao longo do tempo, eu estou colocando lá os tijolos, mas ela não se atualiza tecnologicamente e vai ficando para trás. Ela vai sendo corroída do seu ponto de vista de desatualização tecnológica, não inova também, termina os concorrentes passando na frente, ou os clientes não vão comprar mais de você, que percebem que você está ficando para trás em relação à concorrência. É outro tipo de fragilidade que está na categoria de que o crescimento não é sustentável, que você cresce, mas você não moderniza a empresa, não moderniza o seu produto, você termina quebrando. Percebe? Então, os dois passos do método implicam em você detectar essas duas fragilidades e, em seguida, claro, estabelecer medidas, existem medidas específicas para você corrigir cada uma dessas fragilidades,
O método que eu ensino fala em 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm. Citamos alguns hoje aqui, como vendas, clientes, colaboradores, mas existem outros também muito perigosos. Citamos também o financeiro, mas existem outros também muito perigosos que precisam ser detectados na sua empresa, onde é que eles existem, e também eles precisam ser encaminhados para um plano de ação para resolver todos eles, de maneira que, quando você faz isso, o método que eu ensino mostra que ele comprova que, através de depoimentos que eu tenho no meu site, eu vou deixar os links para você consultar isso, fica claro que quando você resolve esse tipo de fragilidades, você, de fato, consegue crescer mais rápido e consegue crescer também de forma sustentável. Isso fica muito claro. O método está comprovado, é algo que eu uso há mais de 13 anos, especialmente em pequenas e médias empresas. Eu traduzi esse conhecimento todo das grandes empresas. Eu atendo até hoje grandes empresas também em gerenciamento de risco. E eu traduzi esse método todo para empresas como você, empresários como você, que tem pequeno ou médio negócio, para que você use esses segredos na sua empresa, de maneira que você consiga crescer. Ficou claro para você tudo isso aí? Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para ajudar empresários a corrigir essas 11 fragilidades. Eu, inicialmente, tenho uma mentoria gratuita, que dura 60 minutos, para que eu conheça a sua empresa, para saber se de fato eu posso lhe ajudar. E se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar, nós discutimos a possibilidade de migrar para o que eu chamo de mentoria master, onde eu vou bater um raio-x da sua empresa, identificando todas as 11 fragilidades, onde é que elas estão localizadas e o que é que você deve fazer para resolver todas elas. Se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você se inscreva nessa minha mentoria gratuita. E eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que têm interesse em corrigir as fragilidades para que eles cresçam mais rápido e também cresçam com solidez. Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu recomendo que você faça isso já para você receber conteúdos como esse em primeira mão, de maneira que você proteja o seu negócio o tempo inteiro e faça ele crescer rápido e também com maior solidez. E volto a dizer, vou deixar os links para que você se inscreva na minha mentoria gratuita. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.